Oi pessoal, tudo bom? Meio-dia 5 pontualmente, direto do trono. Vamos lá, convidar o pessoal, esperando o Marcelo chegar. Convidar o pessoal para estar participando com a gente. Nosso almoço, abençoadíssimo por Deus, falando a respeito de 28 atos em Atos. Olha que maravilha! 28 atos do Espírito Santo, 28 atos de Deus sobre a nossa vida, 28 atos nossos, 28 atos dos apóstolos. Tá escrito aqui, aguardando Marcelo Acácio. Olha que maravilha, hein? Aguardando Marcelo Acácio, que estava escrito ali embaixo, ó. Ó, meu pai falou que ele tá aguardando também, ó. Aqui, ó. Oi, pai. Fala aí, João. Como é que você tá, meu paizão? Fala oi pra Marcelo, Me pai. diga aí da Bahia. Tudo tranquilo, tudo na paz? Ah, tô bem, Precisando tô de alguma ótimo. coisa aí? Esse calor tá de short, né? E Hein, camiseta, pai? Tá que tá um precisando de alguma calorzão coisa? danado, né? Calor, velho. É, Que calor é esse? E olha que a gente não tá nem na Bahia. mas isso é bom ou ruim? Depende do ponto de vista, né? Em falar em vista, a minha tá ruim. Peraí. Tem uma ferramenta aí que se você faz, funciona. Eu garanto. É. Vê aí, ó. Tá É, vendo? Então, nossa, é funciona. Tô verdade. falando. Funciona mesmo, hein? Deu certo aí? É de Deus, né? Então tá bom. Deu certo aqui. Sempre. Deu certo aí também? Sempre, sempre tá certo, né? 28 atos em Atos. Que Décimo ato é sétimo. hoje? 17º Tá já? bom. Meu Deus. Tá Tá rápido esse acabando trem, hein? Atos, mas a gente vai falar sobre o Esse que trem tá depois? rápido. A gente tem que pensar, né? Tem que pensar. Vamos orar, pedir a Deus direcionamento. E aí a gente fala. 28 atos em Atos, Atos 17. Cadê o pessoal? E hoje Pontualmente, foi, hein? meio-dia e 5. Como todos os dias. Pontualmente, Não é meio-dia isso e aí? 5. É isso aí. Como todos os Quero dizer uma dias. coisa pra você, velho. Tô sentando o dedo aqui Sempre. no avião, Ah, convidando algumas pessoas. eu também. E. É. Oi? Aviãozinho de Deus, né? Vamos embora. Aviãozinho de Deus, né? Meu pai tá Sempre é. falando que é aviãozinho de Deus. Sempre. Como é que você tá? Como é que A foi sua minha semana aí? Conta aí pra gente. foi boa. É? Foi. Foi boa? Minha não foi boa, não. A minha foi Ah, a minha foi boa. maravilhosa. O Senhor É. vai abençoando, né? Eu tava contando, acho que foi ontem ou foi anteontem. Só que aí a gente acabou entrando ao vivo, aí não, você não terminou de contar. Você falou que foi ver o Sam, Fui. Tá enviando um vídeo ao vivo pra mas mim? aí você não Você contou. Você tá falou assim, fazendo live? comovida. Eu? Ah, quem Não, sabe. imagina. Será, Pode será ser, que é hein? vírus? Será que é vírus? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Vamos orar aqui, então. Ó, aí você tava falando assim, você falou desse jeito. Você falou assim, olha, como a vida é maravilhosa, né? Eu fui ver o Sam, não sei o quê. Aí a gente entrou ao vivo e você não falou mais. Aí eu fiquei na Agora eu também tô curiosidade. O que foi curioso. que aconteceu? É. Você esqueceu? Isso foi ontem? Ixi, então tá bom, né? Ah, Eu se acho que eu foi não. anteontem que você falou. Eu tava Claudinha, se assistindo o você vídeo e perguntar me pra mim lembrei. assim, Marcelão, o que é que tu foi que tu almoçou ontem? Hoje eu sei o que que eu almocei hoje.
Quer saber? É? Cara, o que que eu almocei ontem? É mesmo, né? Não, eu tô pensando o que que eu almocei ontem, que eu também Ó, me deu um atrasado, mas branco, chegou. A assim. galera tá começando a chegar, Cláudia. Vamos começar, né? 28 atos em atos. Hoje é o 17. Então, hoje eu Claro. sei o que eu comi. Agora, nada. Mas amanhã... É Mas mesmo, por isso você amanhã, sabe, né? amanhã, quando chegar, eu vou comer. Vou comer uma pratada daquelas comidas da Bahia, sabe? Aquelas que te Ó, empapuça, que soma. Quando amanhã só chegar, eu vou amanhã, comer. né? Mas hoje eu não comi nada. Amanhã, né? Igual aquele cara, marmente a xicrinha de café É. que Sim Isabel me deu bem ali, tá aqui. Não, hoje eu saí da dieta, comi pão, né? Aqui, ó. Ó o E foi rosto só hoje redondo. também? Meu Deus. Mas foi só ontem. Não, não, só ontem, entendeu? Hoje eu comi pão, mas foi só ontem. Só Entendi. ontem, Vamos lá, olha entendeu? só. É desse Vamos jeito. lá. Vamos lá. Bora, pode começar, eu Tendo deixo. passado por Eu tô uma pessoa educada. Anfípolis e Apolônia, Tá cortando aí, Marcelo. segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados discutir leituras, expondo e demonstrando ter Paulo dizia. Este Marcelo tá cortando. Eu não sei se tá cortando só pra mim, mas tá cortando. O que que tá cortando, pai? O áudio dele. Vou começar de novo, então. O Melhorou áudio aí? dele meio que cortou um pouquinho. Vou começar novamente, tá Melhorou. bom? Aham, Tendo por passado favor. por Anfípolis e Apolônia, Paulo e Silas chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga. Era uma sinagoga judia, certo? E aí Paulo, seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados discutiu com eles a respeito de padecesse e ressuscitasse dos mortos. Paulo dizia: Este Uhum. Jesus que eu anuncio, e alguns deles foram persuadidos a se juntarem a Paulo e Silas. Uhum. Muitas mulheres importantes. Uhum. Agora Ainda está cortando. ainda tá cortando um pouco, mas eu escutei o que você falou, né? O que que acontece? Essa parte? Aí, olha só, mas tudo bem, eu falo. Ó, lá em Atos 17, de 1, né, a 4, ele fala que o quê? Que ele está chegando em Tessalônica, né? Paulo prontamente procurou uma sinagoga judaica, o que houve não foi incomum. Por quê? Porque geralmente, toda vez que ele chegava numa cidade, como era de costume dele, ele ia para uma sinagoga e aí ele começava a falar sobre Jesus Cristo, a testemunhar da palavra de Deus. E sempre, né, em consequência, a manifestação do poder do Espírito Santo, e as pessoas ouviam e criam na palavra que ele falava. Mas uma coisa que é muito, muito importante aí é que ele fala assim, que Marcelo tá voltando. Peraí. Estou de volta, Oi, tá doutora. de volta? Que bom. Uma coisa muito importante que ele fala, né, que
haviam mulheres ali, viúvas, né, que elas estavam falando, que elas ajudavam nas missões, né? Tá bem aqui, deixa eu ler aqui. Aqui, ó. Ele fala assim, ó. Paulo, segundo o costume, foi procurá-los e por 3 sábados, como era de costume, ele ele falou sobre as Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que Cristo padecesse e ressurgisse entre os mortos. E este dizia que é Cristo Jesus que vos anunciam. Mas quando ele chega, ele fala que tinha pessoas, né, que estavam já ajudando a obra, que eram movidos para ajudar a obra do Senhor. Então ele expõe que haviam mulheres, haviam viúvas e haviam outras pessoas que já estavam ali, né, ajudando a obra. Você leu até qual? Porque cortou. Marcelo? 4. Finalizei o 4. Até o 4, né? Eu quero fazer uma observação a respeito disso. E ele fala assim, ó, distintas mulheres. Por que eu falo isso? Porque, infelizmente, no meio cristão ainda existe em alguns, né, alguns momentos, um preconceito muito grande com relação ao trabalho, à obra das mulheres, né? As mulheres trabalharem na obra. E naquele tempo muito mais, né? Mas Lucas ele afirma isso muito, muito forte em toda vez que ele fala que haviam mulheres já naquele tempo que estavam trabalhando na obra, né? O que mostra a importância da gente, como mulher, também estar trabalhando na obra do Senhor, assumindo essas responsabilidades, essa liderança sem medo, né, de assumir. Sem medo, Existe sem preconceito com relação à pastora, se pode. Sem medo, sem Oi? preconceito, sem queimar sutiã. Sem medo, sem preconceito, né? Ainda existe muito, é muito difícil uma mulher ser colocada como pastora, né? Ela geralmente é colocada como missionária, né? Ou como obreira, mas como pastora, como líder, isso ainda é muito difícil. São poucas as igrejas que aceitam isso. E a gente vê Lucas sempre reafirmando, né? Que depois antes as mulheres não são citadas, são poucas, como Débora, como Esté, que são citadas, mas depois você vê Lucas citando isso muito forte, né? Que não são só os gentios, as mulheres, as viúvas, né? Foi Lídia que aceitou Paulo e Silas na casa dela. Então você vê Lucas reafirmando isso, que elas estavam trabalhando na obra, elas eram discípulas de Jesus também. Tocando o amor na terra. Exatamente. Mas pode falar. E aí eu quero em relação a esses Marcelo? 4 versículos, Tá aí? que é o seguinte, e você vai ver isso nos próximos e vários outros versículos. Tá me ouvindo? Tá. Tô Nos próximos vários capítulos, e você vê nos anteriores também, uma coisa que me chamou a atenção, que todas as vezes que eles chegam numa cidade, a primeira coisa que eles fazem é buscar onde o povo está reunido. Eles sempre vão à sinagoga, eles sempre vão nos costumes dos judeus, né? Sim. E aí no próximo capítulo eu entendi muito bem o que é isso, porque assim, o objetivo não era pregar para quem já era convencido, conversar com as pessoas. No próximo capítulo eu entendo isso quando Paulo se revolta. A revolta de Paulo, eu vou colocar assim na live de amanhã. A revolta de Paulo. E aí, então você pode pegar sua Bíblia em casa, dar uma olhada aí no capítulo 18, que você vai entender qual é a revolta de Paulo. Acho que está no 2º versículo, você nem vai ler muito. E aí, deixa eu ver aqui qual versículo que está. Entre 8. Vai ler 8 versículos. E aí o que acontece? Paulo, eles sempre vão na sinagoga, eles sempre vão onde o povo está reunido com os costumes, porque era de costume daquela época de ir
ler a palavra, discutir sobre ela e ficar ali falando sobre a palavra. E o curioso é que todas as vezes que isso acontece, que eles vão para a sinagoga para poder fazer isso, sempre vão onde o povo procura por resposta, procura por cura, por libertação e procuram por conversar da palavra. E todas as vezes que eles conversam da palavra, e aí entre os 5 e 9 a gente vai falar sobre isso, porque olha só, ele diz assim: os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre as malandragens, reuniram uma multidão e provocaram um tumulto na cidade. E atacando de surpresa a casa de Jason, procuravam trazer Paulo e Silas para o meio do povo. Porém, não os encontraram e arrastaram Jason e alguns irmãos diante das autoridades, gritando: estes que promovem tumulto em todo o mundo chegaram também aqui. E Jason os hospedou na sua casa. Todos esses que agem contra os decretos de César, dizendo que existe outro rei chamado Jesus. Tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadas ao ouvir estas palavras. Porém, depois de terem recebido deles a fiança estipulada, as autoridades soltaram Jason e os outros. Eles pagaram a fiança do cara que foi preso, ajudando eles, né? Então, todas as vezes que eles fazem o que era de costume fazer. Eu acho que é por isso que Paulo fica chateado no próximo capítulo. Porque, assim, era de costume fazer isso. Chegar lá, vamos conversar sobre a palavra, vamos trocar uma ideia sobre as experiências. E aí tá fazendo isso, o judeu fica chateado, eu vou prender vocês. Aí ele sai vazado, Jason esconde eles dentro de casa, ele prende Jason, eles vão lá e pagam a fiança para soltar Jason, que está protegendo. Eles começam, além de açoitar e de perseguir os apóstolos e os diáconos e os discípulos de Jesus, eles começam a perseguir aqueles que os protegem também, né? Por fazer aquilo que era de costume fazer. A única diferença é que pregue que quem é o rei é César e não Jesus. Sim, e eles fazem como sempre, né? Eles não acham erro neles, na verdade, né? Porque assim, na verdade, Paulo não estava pregando que Jesus ele era o rei, ele estava pregando que Jesus foi o Salvador, entendeu? Então, não tinha como imputar pecado sobre a vida de Paulo. Mas aí o que eles fazem? Eles pagam arruaceiros, né? Que vá para o templo e comece a fazer bagunça, comece a fazer motim. E aí o que acontece? Eles responsabilizam Paulo e Jason desse motim, como se eles tivessem criado bagunça dentro do templo. E por isso eles querem levar preso, entendeu? Então, assim, eles não conseguem achar erro, não conseguem achar, né? E sabem que Paulo é letrado, que Paulo tem conhecimento da lei, que Paulo é um homem conhecedor, né, romano. E aí o que acontece? Eles começam a pagar as pessoas que agem de maneira errônea para tentar culpar Paulo do que estava acontecendo. Isso é bem... E assim, eles dizem o seguinte para Jason mais para frente, né? Quando Jason é liberto, eles falam que esse dinheiro não vai ser devolvido, né? Se houver algum outro problema, se houver alguma coisa, esse dinheiro não lhe será devolvido, mesmo que ele prove que não tenha sido ele. Por quê? Porque as pessoas sabiam que não tinha sido ele, né? E aí fala que não vai, de maneira nenhuma, ele não vai nem receber por isso. Alguma chave aqui até agora? Acredita? Alguma chave? Alguma virada de chave aqui agora? Não. Então tá bom. Ainda não, assim, é importante só relembrar, o povo não estava... Oi, Emerson, tudo bom? O povo não estava ali preocupado
Presta atenção, eles não estavam preocupados se a palavra de Deus estava sendo anunciada, eles não estavam preocupados com nada disso. A preocupação dos sacerdotes, na verdade, era que o nome dos sacerdotes estava sendo rebaixado, as pessoas estavam começando a ser cristianizadas, né, digamos assim, e eles estavam com inveja porque eles viam nos apóstolos o poder de Deus e não viam, e isso não acontecia na vida deles. Então, isso deixava eles com inveja, com muita Olha, inveja. Então, não era protegendo a Deus, não era protegendo a religiosidade, era protegendo sim. eles mesmos. 10, 14. De 10 a 14, tá? Que eu vou ler agora. Sim. E logo durante a... Quer que eu leia? Não, pode ficar tranquila. Que eu vou falar bem. Sim, tudo bem. E logo durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Eles falaram assim, vamos embora. O povo aqui não quer ouvir nós, vamos para Bereia. E ali, chegados, dirigiram-se para onde? Para onde o povo vai buscar cura, libertação, conversar sobre a palavra de Deus. Eles foram para a sinagoga. Ora, estes de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica, ou seja, o pessoal era mais de boa, mais tranquilo. Pois receberam a palavra. E eles têm uma coisa muito bacana. Pode falar. Tem uma coisa muito bacana de Bereia, porque olha só, eles são mais nobres e assim, a gente costuma dizer nas igrejas que a gente tem que ser como o povo de Bereia. Por quê? Porque eles faziam uma coisa muito bacana. Eles questionavam dentro da palavra. Não, exatamente isso. Então, verdade, assim, é uma coisa importante. Na verdade, aquilo que a palavra de Deus diz assim, Cláudia, que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E a verdade nada mais é do que conhecimento. E esses caras, eles tinham conhecimento, certo? É isso que eles faziam. Ora, estes de Bereia eram mais nobres do pessoal de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as escrituras todos os dias para ver se as coisas que eram faladas, que as coisas eram de fato assim. Com isso, muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição social e muitos homens. Mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus era anunciada por Paulo, também em Bereia, foram lá agitar e perturbar o povo. Então os irmãos fizeram com que Paulo fosse imediatamente para os lados do mar. Porém, Silas e Timóteo continuaram em Bereia. Então, o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo assim, que existia um conhecimento e uma sede de falar assim, olha, fale aí que eu quero pegar aqui, vamos discutir essa parada junto, vamos discutir os conhecimentos junto. Adoro conversar com pessoas que têm conhecimento, porque a gente não fica para baixo. Os outros não, fazem. Você está falando é besteira, velho. Está falando é besteira, sabe? A diferença. Cara, olha só. Questione. Eu acho que a chave aqui é essa. Questione, haja, teste, gere resultado. Exatamente. Eles conferiam atentamente os profetas, né, Marcelo, e as profecias, para ver se a palavra anunciada estava de acordo com a revelação de Deus. Então, eles estavam o tempo todo ali questionando, mas eles não questionavam com inveja, a diferença entre os tessalônicos e o povo de Bereia. Eles não estavam com inveja porque não sou eu que estou anunciando a palavra, mas sim curiosos com relação ao conhecimento. Então, eles questionavam ali, eles falavam se era verdade o que estava escrito ou se não era. Então, eles faziam como Paulo fazia, como Pedro fazia. Então, eles retornavam lá na palavra e diziam assim, olha, tudo bem, então me prove, porque o salmista diz que ele viria da tribo de Davi, né? Da descendência de Davi. Então, me prova que ele é da descendência de Davi. Aí Paulo ia lá e provava. Entendeu? Então, eles estavam assim, eles pegavam o Antigo Testamento para ratificar o Novo Testamento.
E isso era muito importante, porque eles acreditavam em Deus, acreditavam na vinda do Messias, eles só queriam ter certeza que realmente o Messias Sim, era Jesus o que Cristo. me toca aqui é o seguinte, Cláudia, é o discernimento do Espírito Santo. É você saber verdadeiramente qual é o momento de você falar, qual é o momento de você ouvir e qual o direcionamento. Quem direciona é o Espírito Santo. A gente tem falado aqui, acho que o maior ato de atos até hoje é o direcionamento. Deus não deixa a gente no escuro, sempre nos dá direcionamento. Então, o que acontece? Esse Sim. questione, haja, teste, gere resultados, isso é a partir do direcionamento do Espírito Santo. As pessoas, quando elas são direcionadas pelo medo, pelo ódio, ou pela falta de conhecimento, elas só querem proteger a elas mesmas, a elas mesmas. Como aconteceu com o pessoal de Exatamente. Tessalônica. Agora, o pessoal de Bereia não. Falou assim, tá, tudo bem, senta aqui, vamos bater Uhum. um papo, vamos conversar e vamos trocar experiência. E por isso que eu sempre costumo dizer que é muito importante a gente se cercar de pessoas extraordinárias. Porque as pessoas extraordinárias que têm a mente de Cristo, que têm o coração de Cristo, que têm o coração segundo a vontade de Deus, como o rei Davi era, essas pessoas elas vão te encher mais. Elas vão e você vai encher Uhum. mais essas pessoas. A gente vai transbordar um no outro, né? E a partir do momento que... É aquilo que a gente fala, né, Marcelo? A gente é a média das pessoas que nos rodeiam, né? Então, se a gente está rodeado de pessoas que são de Isso, Bereia, pessoas isso. que querem verdadeiramente conhecimento, e elas também nos trazem conhecimento. Então, assim, é ser verdadeiramente Bereano. é, oi, bereano, né? Buscador da palavra, né? É isso mesmo. Mas a palavra é essa mesmo, bereano, né? Seja bereano. Tem um pastor, pastor Marcos Botelho. Ele falou exatamente isso. Ele fala Ah, assim: é. Fala seja isso. Eu bereano, assisti seja de ele hoje. Bereia. Assisti ele Questione hoje. mesmo. Assisti hoje. É, Assistiu? sim, Ele é sim. É um bacaninha, né? barbudo, não é? É. Bati um É, papo com ele hoje. ele é bem bacaninha. Foi? Ele fala, seja bereano, e é isso mesmo, seja bereano, né? Seja questionador, É procure, curioso. tente Quer saber como é entender, que eu mas consegui dentro da achar ele? palavra. É porque, assim, tem uma pessoa que ela Ah, usa meu login do YouTube. Então, o histórico de tudo que ela pesquisa no YouTube aparece para mim. Aí apareceu esse cara e disse, eu não conversei com esse cara. ainda bem que eu não pesquiso nada demais, você já pensou? Eu não conversei com esse cara, né? Então, se eu não conversei com ele, deixa eu ver quem foi que conversou e o que é que ele está dizendo. E aí eu fui lá falar com ele, né? E ele realmente tem uma serenidade no falar, né? Tem uma coisa extraordinária. É, ele tem uma serenidade, né? É verdade, ele é muito bacana. Pois é, É então a assim. chave é essa, né? Seja bereano, seja questionador, dentro da É palavra o de ato Deus, do tá? É muito homem. importante, porque assim, existem pessoas que estão querendo. Existem pessoas que querem questionar, mas não dentro da palavra, como os tessalônicos, né? Eles querem colocar, impor seus achismos, seus pensamentos e tudo mais de uma maneira. Se não está dentro da palavra, não adianta. Então, seja bereano, dentro Olha, do que Deus está falando, dentro da e palavra, eu aprendi seja uma coisa questionador. muito importante ontem que eu queria transbordar aqui, Cláudia. Tá conseguindo me ouvir legal? Então tá bom. Sim, Eu aprendi uma coisa ontem que eu achei muito importante, muito fantástica, muito divina, que é sobre o amor, né? Que, na verdade, existem dois mandamentos maiores que Jesus Cristo nos deixou, que são os mais importantes, e sem ele a gente não consegue cumprir os demais mandamentos, que é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo sim. como a ti mesmo. E aí, quando a gente fala sobre amar o próximo, cara, eu ouvi uma coisa ontem que eu achei extraordinária, que é assim, amar ao próximo, quando o próximo faz alguma coisa errada, você fica chateado e você fala assim, eu também não vou fazer, então eu vou julgar essa pessoa por causa disso ou por causa daquilo. E é muito Tipo Paulo, importante a né? gente amar.
por causa do Pai, porque eu amo o Pai. Não é porque eu amo o meu próximo. É porque eu amo primeiro meu Pai. Aí faz todo sentido. Faz todo sentido, verdadeiramente, verdadeiramente faz todo sentido quando eu amo primeiro a Deus sobre todas as coisas, de fazer para o próximo, de dar a outra face. Porque eu faço Pelo amor que eu tenho a Deus, né? o homem vai me decepcionar, o homem vai me ferir, mas é muito importante que eu ame a Deus sobre todas as coisas, e aí eu consigo, por amor a Deus, amar o próximo. Olha só que top isso. Exatamente, é aquela história. Tem duas coisas que a gente fala muito sobre isso, né? Minha mãe estava falando uma aqui, que é aquela assim, quando a gente peca, a gente não está pecando contra o nosso irmão, a gente está pecando contra Deus. Então, assim, quando Davi falava isso. Contra ti pequei. Né? Davi fala isso, a minha mãe está falando aqui. Mostra ela Que falando. pequei contra ti pequei, né? Ela tá dando comida pro meu pai, ela não quer aparecer, não. Aí o que que acontece? Então a gente vê isso muito claro, né? Que na verdade o nosso pecado não é contra o homem, né? O nosso erro não é contra o homem. Então quando o homem erra contra a gente, ele na verdade não está errando contra a gente, ele está errando contra Deus. Então não tem a ver comigo. Nada tem a ver comigo, nada é a meu respeito, né? Como aquela Tudo música sobre diz, né? você. Não tem nada a ver comigo, é tudo a ver, é sobre tudo sobre Deus, tudo sobre Ele. Então, quando você fica. Samuel fala isso, né? Quando ele tá chateado porque vão escolher um rei, Deus fala para ele assim: meu amigo, Contra não é mim. contra você que eles Exatamente. estão Não me contra mim. querem mais. Eles estão querendo tirar o meu reinado e dar para um homem. Por que que você está magoado com isso, entendeu? Então é a mesma coisa quando se refere a qualquer pecado contra você. E também quando Deus fala assim, eu não amo o pecado dele, eu amo o ser humano que está ali, entendeu? Eu amo a pessoa que está ali. Então Deus não ama o pecado, ele ama E o não é porque ele pecador, né? merece. Ele Porque tem Jesus Cristo misericórdia pelo falou isso pecador. várias e várias e várias e várias vezes. Ele falou assim, não é porque merece, eu não vim para quem merece. Quem merece não precisa de mim. Quem merece não precisa para quem não merece Exatamente, que eu eu tô vim aqui. para quem está doente. É para quem não merece que eu tô aqui. É por isso que eu acredito que ele fala nessa parte agora, ele fala sobre mudar o mundo da gente, né? Mudar a nossa visão, mudar Porque eu a vou dizer nossa uma coisa para forma de você, Cláudia. enxergar. Vou Porque dizer uma ele coisa para fala você, assim, verdadeiro, é muito difícil quando eu vou interromper mesmo. É muito difícil quando a gente vê os telejornais, quando a gente olha as notícias na televisão, quando a gente vê um tio que estuprou uma menina, entendeu? Desde os 6 anos de idade, ela com 10 anos de idade. E você tem que amar esse cara, você precisa amar esse cara. Você precisa, Jesus amou esse cara. Jesus é amou esse difícil. cara, Jesus olhou para esse cara em profundidade. Ele olhou para esse cara, eu amo você. E aí, por causa disso, não, mas você é um miserável. Você estuprou sua sobrinha, você engravidou ela, você ocorreu em ela ter que fazer um aborto. E aí, ela libera um espírito de Jeito de morte, morrer. e libera um espírito de morte, e libera um espírito não acabar as coisas que começou, porque você interrompe uma vida e você libera essa base legal do inimigo que a gente repreende, expulsa e diz que não é mais isso, porque os planos do inimigo eles foram frustrados. E esse cara, ele fala muito de Jesus aqui e a gente vai ver isso. Porque quando eu amo meu pai, eu amo Deus, eu falo para ele assim, Senhor, cura esse cara. Porque ele não merece. E é para ele que a gente está aqui. É por ele que a gente está. Estava pensando sobre isso hoje, porque se fosse por merecimento, na verdade, todos nós estamos trilhando para o inferno, porque nenhum de nós merece. Ah, mas o que eu faço é só uma mentirinha, é só um engano. A palavra de Deus diz que não existe pecado grande nem pecado pequeno, só existe pecado, tudo é errado, tudo é errado, entendeu? Então,
o que ele fez ou o que ele deixou de fazer, se ele se arrepender do pecado dele, se ele confessar, Deus é fiel e justo para perdoar, né, e salvar a vida dele. E só Deus conhece o coração mesmo que ele dele. não se arrependa do pecado dele, mesmo que ele não se entristeça com o pecado dele, ainda ele é amado por Deus. Ainda Deus o ama, Sim, ainda Deus o Deus o ama. abençoa. Mas ele não é filho de Deus, Porque é Deus olha criatura, para né? ele e fala assim, Deus o ama, mas ele a não é mesma filho, coisa, é Cláudia. criatura. A gente está pedindo para Deus fazer, e eu assisti isso no livro, eu li isso e assisti no filme A Cabana. A gente está pedindo para Deus fazer aquilo que a gente não quer fazer. A gente está falando para assim, ó, eu quero que você imagine Débora e Fernanda. E aí eu quero que você olhe para elas e fale, escolha uma, a mais malcriada, a que te dá mais trabalho, escolha uma para ir para o inferno. Você tem que escolher. Não, mas você precisa Deus me escolher. livre. Você precisa escolher uma. Não, eu sei quem é a mais mal criada, mas eu não vou escolher. Tá entendendo? É o que a gente está pedindo para Deus. Ele olha para a gente do mesmo jeito que eu olho para os meus filhos, do mesmo jeito que você olha para... Sim, é por isso, Marcelo, que não é Deus que escolhe, não é Deus quem manda, né? Deus escolheu a todos, ele amou a todos, ele abriu as portas para todos, mas quem escolhe entrar é o ser humano. Por isso que eu digo assim, eu acredito, Deus o ama sim, com toda certeza. Mas o que acontece? Se ele não se arrepender do pecado dele, se ele não mudar a vida dele, ele é que não está escolhendo a Deus. E aí ele vai para o inferno por conta disso. Não é pelo pecado em si, mas é pela falta de arrependimento do pecado e a falta de conversão, de mudança de vida. E qualquer pessoa com qualquer pecado tem o mesmo destino, entendeu? Se não se arrepender verdadeiramente do seu pecado e se converter, vai para o mesmo destino daquele que matou. Entendeu? Então, assim, não é porque Deus não o ama, é porque ele não ama a Deus, é porque ele não escolheu a Deus. Como é que a gente está de tempo? Entendeu? Ele é amor, mas ele é justiça. Deus não é amor, mas é justiça. 36, era isso que eu ia falar, e é muito grande o 17. Ele fala assim, você não leu o 15, né? Que fala assim, os responsáveis por Paulo levaram-no até Atenas e regressaram trazendo ordem de Silas e Timóteo para que os mais depressa possível fossem ter com ele, né? Então, Silas e Timóteo, eles ficam ali, uma igreja ali com certeza vai surgir, assim como em Tessalonicenses, em Tessalônica também, por quê? Porque Jason fica ali convertido, então com certeza uma igreja ali também vai surgir, né? Deus vai deixando... Eu estava tendo aula hoje de manhã eu esqueci o nome da matéria, mas ele estava falando sobre os deuses gregos, né? E estava explicando sobre alguns deuses gregos. Atena, que tem o nome da cidade, Atenas, era a padroeira da cidade, né? Ela é a padroeira da... E ele fica indignado, né? Ele chega ali e fica indignado, né? Ele entra na cidade... Nessa cidade era muito grande, né? Era muito grande. E aí, pode mandar bala, Cláudia, do 16 em diante que você estava lendo. E ele fala, enquanto Paulo esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante da cidade. Por isso dissertava na sinagoga entre os judeus e gentios piedosos, também na praça todos os dias entre os que encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse que quer dizer essas tagarelas, esse tagarela. E outros parece pregador de estranhos deuses, pois pregava a Jesus e a ressurreição. Então, tomando-o consigo, o levaram a Areópago, dizendo, podemos saber que nova doutrina é essa que ensina, posto que nos trazes ao ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser isto, pois todos os de Atena e os estrangeiros
residentes de outras coisas, não... É isso mesmo. Não cuidavam senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Então, Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: Senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque, passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio, o Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra. Não habita em santuário feito por homens, né, por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecido e os limites da sua habitação para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar. Também que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos a geração. Vou parar no 28 só para a gente reforçar, porque a gente só tem 10 minutos também. O que acontece? Ele olha com a sabedoria de Paulo, né? Ele vai até a cidade, percebe que a cidade é idólatra, aí ele pesquisa a cidade, ele não fica lá parado, e a cidade é idólatra. Não, ele pesquisa e toma conhecimento da cidade. Faz como é de costume, vai até a sinagoga, fala da palavra de Deus. Esse altar, se você for estudar, né, pelos gregos e romanos, né, a cidade de Atenas, é um altar que ele é feito porque havia muitos deuses que eles adoravam. Então, caso eles tivessem esquecido algum, eles iam lá e faziam esse altar para que todos os deuses fossem adorados. Por quê? Porque eles acreditavam que os deuses eram vingadores, sabe? Eles castigavam. Então, tinha um jogo, inclusive, chamado César, né? Que aí, se você não adorasse a deusa da planta, ela ia lá e consumia todas as plantas. Se você não adorasse o deus do mar, ele ia lá e afundava suas embarcações, né? Enfim. Então, joguei muito esse jogo, mas já confessei como pecado, já não jogo há muitos anos. Enfim, voltando ao assunto. E aí, o que acontece? Eles acreditavam nisso. Então, para que não corressem esse risco, para que não ficasse ninguém sem ser adorado, eles construíam esse altar. E aí, Paulo, né? Sempre com feedback sanduíche, fala assim: meus senhores, eu tenho percebido que vocês são pessoas que buscam a Deus, né? Muito esperto, muito inteligente. Espírito, né, e o que me chama a atenção no início. Exatamente. É bem claro que fala assim: o espírito de Paulo que ficou chateado. Então, na verdade, não foi o espírito de Deus que estava ali, foi o espírito de Paulo que ficou, poxa, que brincadeira isso, mas tudo bem, vamos lá. Aí foi, pesquisou, parará, levaram ele, foi uma honra ter levado ele para o Areópago, que é um lugar de reuniões em políticos e tudo mais, e chegaram lá para falar: que história é essa de que você está falando de um Deus que não é o nosso Deus? E aí ele entra com essa esperteza aí. Não, sempre com foco na oportunidade. Vocês estão equivocados. Como eu estou falando do Deus de vocês? Né? Não, tem Deus. Eu percebi, vocês adoram o mesmo Deus, entendeu? Que eu estou falando dele. É o Deus que não precisa de nada, é o Deus que não precisa de imagem, é o Deus que não precisa... Por quê? Porque ele fez vocês, ele fez a mim. Então, ele é o Deus soberano, ele é o Deus de toda a terra, entendeu? De todo o mar. Deus dos deuses, porque mesmo os deuses que são, na verdade, né, demônios, né, que são potestades, Deus é Deus de tudo. Ele é soberano sobre todas as coisas. A raiva de Satanás com relação a isso é que ele nunca conseguiu assumir o poder de Deus, a soberania de Deus, que era a inveja dele, que ele queria assumir.
mas ele não é Deus, entendeu? Ele não é Deus para assumir. Então ele fala no 28, ele continua, pois nele vivemos e nos movemos e não existimos como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Então ele fala assim, até os poetas de vocês falam a respeito desse Deus. Por que eu não posso falar? Por que eu não posso falar sobre esse Deus? Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte da imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Então ele vai falando sobre Jesus, né? Filho de Deus. Interessante, Cláudia, é o seguinte, é que ele fala aqui, eu não sei como é que está nosso tempo aí, ele fala assim, olha só, no 30, ele fala, Deus não levou em conta o tempo da ignorância. O que ele está dizendo? Ele está dizendo assim, olha, agora vocês sabem. Vocês não sabiam antes. Enquanto mas vocês agora não vocês sabiam, tudo sabem. bem. E é de extrema importância que vocês se arrependam. Né? Isso é muito importante. E olha, esse Deus é tão misericordioso, ele é tão poderoso, ele é tão grandioso, entendeu? Que ele mandou um homem aqui à Terra para morrer numa cruz, para pagar pelos seus pecados, pelos meus pecados, por toda a humanidade, para que isso fosse transformado e a gente tivesse vida e vida em abundância. Então, o que ele está querendo dizer é, olha, esse profeta, esse Jesus, né, que eles não acreditavam como filho de Deus, apesar deles acreditarem que os deuses podiam vir à Terra, que os deuses podiam ter filhos na Terra, né, eles não acreditavam que Jesus Cristo era filho de Deus. E ele disse assim, olha, Deus foi tão bom, Deus foi tão maravilhoso com vocês, comigo, que ele deu esse homem para morrer numa cruz para nos salvar, entendeu? Transformar a nossa vida, nos fazer co-herdeiro com ele. A única coisa que ele quer é que a partir de agora, a partir que você tem conhecimento da palavra, que você seja transformado e que você renuncie os outros deuses e passe a adorar o Deus verdadeiro, que é esse que vocês colocaram ali sem imagem. E olha, é um Deus que você não pode desenhá-lo com ouro, não pode desenhá-lo com prata, não pode fazer nada disso, porque ele é acima de todas as coisas. Ele te fez. É isso aí. Então você não pode fazê-lo. E olha só, para fechar aqui, entendeu? Eu acho que tem tempo. Quando ouviram falar de ressurreição de mortos, uns zombaram e outros disseram, a respeito disso, ouviremos você em outra ocasião. A essa altura, Paulo se retirou do meio deles. Houve, porém, alguns homens que se juntaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita, e uma mulher estava Dionísio, o Areopagita mesmo, e uma mulher chamada Damaris, e com eles mais algumas pessoas. Então, o que ele diz aqui? Ele diz assim, que a palavra de Deus não volta vazia, velho. Em relação a essas coisas de ressuscitar, exatamente, em relação a essas paradas de ressuscitar aí, eu vou dizer uma... Marcelo? Não preciso fazer... Tô aqui. Marcelo? Oi, eu tô aqui. Você tá me ouvindo? Tá, nessa parada de ressurreição... Eu quero fazer igual a galera de Bereia. Eu vou agir como bereano. Eu vou dar uma lida, vou dar uma pesquisada e a gente volta a conversar no futuro. Entendeu? E outros já creram de cara. Exatamente. Foram lá e ficaram com eles. Né? E aí eu queria ver aqui Isaías 55:11, Cláudia. Fale. E olha só, deixa eu só aproveitar uma coisa também que eu escuto muito. As pessoas falam assim, a gente tem que se fazer de tolo para ganhar o tolo e tal, porque Paulo se fez de tolo para ganhar o tolo. Olha, você não vê Paulo nesse momento, você não vê
ele adorando nenhuma das imagens. Você não vê Paulo entrando no clima dessas pessoas ou fazendo as coisas erradas dessas pessoas para ganhá-los. Ele aproveitou, usado pelo Espírito Santo de Deus, entendeu? Ele aproveita uma oportunidade, uma abertura para falar do verdadeiro Deus e fazer com que as pessoas creiam através do Espírito Santo e sejam transformadas. É diferente de agora, então, eu vou ali, vou beber junto com quem encher a cara para poder eu falar de Deus a respeito de alguma coisa. Ou eu vou numa festa do mundo e vou agir dessa forma porque as pessoas não. A Bíblia é bem clara de eu sou o sal da terra, não se conformeis, mas transformai, mudando a sua mente. Né? Isaías 55, exatamente. Assim será a palavra. Exatamente. Isaías 55, 11. Assim será a palavra que sai da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que apraz e prosperará naquilo para que a designei. Então, eu acho que o ato de Deus é isso, sabe? O ato do homem que a gente viu aqui, Cláudia, é justamente o ser bereano. É ser bereano. É questionar, é querer estudar junto. E o ato de Deus é fazer que a palavra dele não volte vazia, certo? Que as pessoas parem para ouvir, para pensar a palavra do Pai. Não é isso? Sim, eu vejo muito, Marcelo, também, assim, eu vejo os atos dos atos, né? Eles se completando, porque você vê aí ele com ousadia e autoridade, falando no meio do povo, você vê ele sendo indesistível, então assim, não ouviram aqui, mas vão ouvir ali, eu vou falar e vou continuar. Você vê a palavra sendo revelada, o poder de Jesus Cristo sendo manifesto. Você vê o amor de Deus ali sobre a vida das pessoas, porque ele vai e fica, né, um em uma cidade, outro em outra cidade, para trazer crescimento para a palavra do Senhor. Então você vê que hoje nós estamos falando. Isso. Então você fala assim, hoje nós estamos falando que o ato de Deus, nesse momento, foi não permitir que a palavra de Deus voltasse vazia. E o ato do homem tem que ser bereano, porque se Paulo não tivesse conhecimento e se não escutasse o questionamento do povo, as pessoas não iriam acreditar em Paulo. Então não vá despreparado, vá preparado para ouvir questionamentos e pronto para falar da palavra de Deus para as pessoas, né? E responder os questionamentos não com achismos, mas dentro da palavra de Deus. Agora, mas se ele não tivesse preparado, não só preparado, e não tivesse cheio do Espírito Santo de Deus desde o primeiro, né? Atos 1, Atos 2, Atos 3, Atos 4, até Atos 17, né? Isso não iria fluir. Então você vê os atos se completando, né? Você tá aí ainda? Oi? Marcelo. Então você vê os atos de Deus se completando, né? A importância disso também. Joia. Vamos orar? Hoje é sua vez. Pode orar, eu deixo. Pode orar, eu deixo. Porque você falou dela. Porque você falou da música. Casa sim. mais simples, que o anjo da morte não entra. Pai amado, obrigado por esse almoço celestial. Obrigado, Pai, por esse maná. Obrigado por essa palavra que nos alimenta, que nos enche, que faz que a gente transborde, Deus. Em nome de Jesus, a gente está aqui para dizer, Deus, estamos aqui. Direciona qual é o próximo passo. Senhor, estamos aqui, nos dá capacidade de nos transformarmos verdadeiramente conforme a tua mente, o teu querer e a tua vontade. Porque nós sabemos que ela é boa, perfeita e agradável, Deus. E é somente ela que nós queremos cumprir. Deus, em nome de Jesus, queremos também te pedir, Pai, todos os dias, que nós sejamos bereanos,
que nós saibamos questionar, que nós saibamos perguntar, que nós saibamos verdadeiramente nos encher de Ti e tomar decisões direcionadas pelo Teu Espírito Santo. Agradecemos grandemente, Senhor, porque o Senhor faz com que a Tua palavra nunca volte vazia. Em nome de Jesus, Senhor, continue nos abençoando neste dia e nos acompanhando e nos direcionando. Em nome de Jesus. Amém. Suba em meu lugar. Até amanhã, 12:05. Mergulhe fundo, né, no Espírito Santo de Deus. 12:05. 28 atos em Atos. Até amanhã. Falta muito tempo? Não, faltam 5 minutos. É tudo sobre você. Vambora. Beijo. E me faz viver mais tu vai em meu lugar e me faz em